Irmãos, abra a palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo de número 8. Meu Deus, Ele é maravilhoso, irmãos. Ora, descendo Ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não digas a ninguém, mas vai e mostra-te ao sacerdote e faz a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Pode glorificar o Senhor, pode sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Um leproso. Amados, eu trabalho na área da saúde. E como é difícil quando você encontra alguém que está com uma deformidade. O que é uma deformidade? Trabalhei durante 2 anos levando pacientes para um hospital de referência no Goiás, onde pessoas que nós levávamos, pessoas sem nariz, pessoas com câncer na pele, aonde o câncer estava consumindo o olho, pessoas onde o câncer trabalhava de uma forma muito terrível na pele. E você sabia que a pele é o maior órgão do corpo humano? Quem sabia disso? Dá uma glória a Deus. A pele é o maior órgão do corpo humano. E horrível coisa é quando uma enfermidade ataca a pele. Por que é uma horrível coisa? Nós temos N tipo de enfermidades, mas tem uma que ataca e ela é muito difícil da pessoa aceitar, porque é a porta de entrada em qualquer relacionamento. É o quê? O teu visual. Sim ou não, igreja? Quando você olha para alguém e você tem uma repulsa dessa pessoa, porque essa pessoa tem uma deformidade na pele. Eu lembro que eu entrava na estrada de alguns restaurantes, dava para ver as pessoas falando: olha só, olha o olho dele, olha o nariz dela, olha, tá sem a orelha. Por quê? Porque o câncer consumia. O que é consumir, igreja? Comer. O câncer destruía. E eu começo agora a imaginar algo há 2000 anos atrás, hoje com os tratamentos, quimioterapia, radioterapia. Os tratamentos estão super avançados, mas há 2000 anos atrás existia uma doença, não um câncer, mas a hanseníase. A lepra, ela é a hanseníase, diferente do câncer, que ele ataca em uma determinada localidade do corpo, em um determinado membro. A lepra, ela atacava do alto da cabeça à planta dos pés. Isso era tão forte, de tal forma, que o Senhor teve que incluir na lei de Moisés algo muito impactante. O que é isso? E se a pessoa tivesse lepra, ela era proibida de entrar na igreja. Diga misericórdia. Era proibido entrar no santuário do Senhor. Por quê? Porque além da pessoa estar sendo consumida a pele, essa pessoa perdia todo o seu sistema
nervoso na pele. Ou seja, uma pessoa com lepra nos dedos, se você pegasse uma faca e cortar os dedos, ela não sentia nada, ou não sente nada. Por quê? Porque é consumido todos os seus sistemas neurais, todo o seu sistema nervoso do membro. E aquela pele vai apodrecendo. Juntamente com a pele vai apodrecendo também a carne. Logicamente que vai apodrecendo, o sangue não consegue mais distribuir, o coração já não consegue mais bombear sangue até as pontas, então aquilo vai atrofiando de uma tal forma que os dedos caem. Meu Deus, e as pessoas são mutiladas silenciosamente. Trazendo isso para os dias atuais, quando você percebe alguém não sentindo mais nada no culto, você percebe que pegando o membro de uma pessoa leprosa, significa que nós, o apóstolo Paulo diz que nós somos corpo de Cristo, onde Cristo é a mente, Cristo é o cabeça. E muitas das vezes o corpo de Cristo é duro isso. O corpo de Cristo está doente. O corpo de Cristo está atrofiado. O sangue de Cristo já não consegue mais chegar nos membros. Olha só, irmão, mais extremos do corpo. Por quê? Porque aquela pessoa ou aquele membro está enfermo. Está com lepra espiritual. Eu estou falando isso para a igreja, um alerta para mim mesmo. Porque quando a Escritura diz: aquele que pensa estar de pé, ore para que não caia. E nós somos os primeiros sacerdotes do nosso lar. As irmãs que são mães solteiras, você é a pastora da tua casa. Você é a sacerdotisa da tua casa. Os irmãos são os pastores, são os sacerdotes da sua casa. É o primeiro membro da sua casa, aonde você precisa estar firme na presença de Deus. Para quê? Para que o sangue de Cristo possa ser bombeado diretamente nas tuas veias. Dá glória a Deus por isso, irmão. Isso é muito forte. Esse homem então está leproso. Além dos seus membros estarem atrofiados, além da sua pele estar morta, além de alguns membros já não existe mais no seu corpo, esse homem também, depois de tudo isso, fede. Esse homem tem um mau cheiro. Irmãos, que horrível é você entrar dentro de está em qualquer estabelecimento e sentar do lado de alguém e está com um mau cheiro. Não estou menosprezando ninguém. É só uma mensagem alegórica para que você possa entender. A pior coisa é você dividir um espaço com alguém que esse alguém está com um mau cheiro, porque você fica sem jeito. E eu entendo, sabe por quê? Porque há mais de 4.000 anos, a Escritura diz que os filhos de Deus foram adorar a Deus, e junto deles estava Satanás. Satanás então lutou de uma forma ferrenha, até que o homem chamado Jó perdesse tudo. E não contente, sabe por quê? Foi o que a pastora leu aqui, orou dizendo: irmão, nós não precisamos depender só daquilo que nós vemos, daquilo que nós pegamos, tocamos. Não, nós precisamos viver através daquilo que nós cremos, aquilo que nós temos fé em Cristo Jesus, porque a palavra de Deus diz que Jó perdeu tudo, e depois disso Satanás lhe tocou no corpo e lhe colocou uma lepra. Só que diferente desse homem,
A lepra de Jó foi diferente, por quê? Porque a lepra de Jó, preste atenção, a lepra de Jó pegou no seu corpo, pegou na sua pele, pegou na sua carne, pegou nos seus ossos, de tal forma que Jó pegava cacos de telha e rasgava a sua pele, tentando parar com aquele sofrimento. A mulher dele olha para ele e diz assim: o que é isso? Deus te abandonou. E tem dia, irmão, que parece que Deus nos deixou. Sim ou não, igreja? Tem dia que parece que você não sente Deus. Tem dia que Deus esqueceu de você. Tem dia que é difícil. Tem dia que você não sente vontade de orar. Tem dia que você não sente vontade de vir para a casa de Deus. Por quê? Porque parece que Deus te deixou, mas é só o silêncio de Deus. A Escritura diz que aquela mulher olha e diz assim: Deus esqueceu de você, Jó. Amaldiçoa ele e morra. Jó olha para ela, irmão, preste atenção nisso. Jó caído ao chão, leproso, fedido. Ele olha para ela e diz assim: ó, tu falas como uma maluca, como uma louca. Recebi o bem de Deus e porventura não posso receber isso aqui. Na mente de Jó ele tinha certeza: isso é só um momento, isso é só um momento, isso é só uma fase, vai passar. Olha o que a irmã louvou agora aqui, igreja, vai passar. Eu não sei o que você está passando dentro do teu coração, na tua mente, na tua casa, no teu trabalho, na escola, eu não sei, mas eu sei que é momento, é momento, é momento e vai passar. E enquanto não passa, eu só quero adorar. Este é o segredo da vitória. Esse é o segredo da vitória. Preste atenção. Enquanto Jó estava com o seu corpo podre, enquanto Jó estava com os seus ossos podres caídos ao chão, ele glorificava a Deus. Sabe por quê, igreja? Porque isso aqui é antes da lei. Fala para o irmão: antes da lei. Jó viveu antes. Veio a lei e disse: leproso nenhum pode entrar na igreja. Leproso nenhum pode se apresentar na igreja. E tem mais, na lei de Moisés, no livro de Deuteronômio, preste atenção, isso é muito forte. Se um leproso entrar na cidade para pedir esmola, aonde ele passar, ele tinha que gritar: atenção, leproso na rua. Para quê? Para que as pessoas que estivessem na rua tivessem a oportunidade e o tempo de se afastar. Essa é a lei. A lei afasta os homens. A lei afasta os homens de Deus. A Escritura diz que já esse homem, mesmo vivendo na lei, mas na frente da graça, pois Jesus era graça em pessoa. A Escritura diz que mesmo leproso, igreja, ele se prostrou e ele adorou. E isso me prova e te prova que circunstância não te leva para longe de Deus. Circunstância não te leva para longe de Deus. Doença não pode te afastar de Deus. Dívida não pode te afastar de Deus. Confusão na família não pode te afastar de Deus. Sabe por quê? Porque Jesus está disponível para você nessa noite. Você está entendendo? Mas pastor, lá em casa o pau está quebrando, é briga todo dia. Seja um crente salvo. Mesmo com uma família dificultosa, mesmo com uma família problemática, seja um crente salvo. Pastor, lá o meu trabalho é um inferno, pastor. Estou pensando. Irmão, seja um crente salvo, mesmo dentro de uma empresa miserável, onde o patrão é pão duro. Seja José na vida dele. Por quê? Porque se te colocarem lá dentro, ele vai ser abençoado por causa de você. Eu tenho um testemunho para você, irmão. Eu tenho uma sobrinha, na verdade é a sobrinha da minha esposa. Onde ela vai, ela conserta tudo. Já desse ela consertou um escritório de uma advogada. Sabia? Ela consertou o escritório de uma advogada. A advogada já levou ela para outro lugar. Ela consertou outro lugar. Ela mandou para outro. E ela, irmão,
Hoje ela está trabalhando numa igreja, porque a igreja parece que não tinha ordem, ela está colocando ordem na igreja. Você está entendendo isso, irmão? Porque não é o lugar, não é a condição, não é a fase, é você que determina a tua vitória. Eu lembro que uma época ela estava desempregada e chamaram ela para trabalhar numa loja de roupas de grife. A loja era uma coisa jogada. Depois que ela foi para lá, a mulher vendeu tanto, mas a mulher vendeu tanto que ela enriqueceu. E eu pergunto para você, e a menina enriqueceu? Não, ela continuou como José, mas porém uma crente salva no Senhor. Você está entendendo isso, irmão? Não é o lugar, não é a condição, não é a fase, é você. É você, igreja. Ah, você faz isso, aquilo, e ninguém olha para você, irmão. Deus está vendo, aleluia. Escute isso. A Escritura diz que lá no livro de Juízes, capítulo, se eu não me engano, 6, que Gideão estava limpando o trigo no lagar. E a Escritura diz que ele estava ali, irmão, preste atenção, nunca blasfeme nem em pensamento. A Escritura diz que Gideão estava ali, batendo trigo. De repente, quando ele olha para cima, tinha um anjo do Senhor, e o anjo disse para ele: Gideão, o Senhor é contigo. E ele diz assim: mas como assim, se o Senhor é comigo? Por que eu estou vivendo nessa miséria? Se o Senhor é comigo, por que eu planto e o inimigo colhe? Por que eu planto e o inimigo vem e destrói tudo? Tem hora, irmão, que parece que está tudo dando errado, mas eu tenho uma palavra de fé para você. O Senhor está de olho em você, 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 igreja. Você acha que você está sozinho? Não está nada. Ele está com você, igreja. Ele está com você. Ele está com você. E ele se ajoelhou e adorou. A tua situação, irmão, tem que te levar aos pés de Jesus. Eu já vou terminar a mensagem para você, mas saiba que esse leproso, ele foi limpo por Jesus. E tinha uma mulher no livro de Lucas que ela era leprosa, porque o adultério é uma lepra. Porque a lepra da carne, ela contamina. O pecado também contamina. Você já viu uma pessoa feliz, irmão? Eita glória, irmão. Tem gente que chega a dar raiva. 6 da manhã você passa por ela e ela, glória, bênção de Deus. 6 da manhã, escute, irmão. Tinha gente que eu pegava 1h50 da manhã, a pessoa, meu Deus do céu, eu falo 3h30 de estrada. A pessoa falava às 3h30. Durante 3h30 não tinha uma palavra de derrota. E detalhe, doente com câncer. Isso me prova que não é a condição, nem o lugar, nem a fase, é você. O inimigo ele pode tocar onde ele quiser, mas se você tiver a marca da promessa, o carimbo do céu na tua vida, nada vai te jogar ao chão. Agora já tem gente, irmão, você olha para a cara, não fala nada, ela já te derruba. Você já conheceu alguém assim? Não olha para o lado, irmão. Irmãos, agora, a felicidade que está em você, a alegria que está em você, a vitória que está em você, o Espírito Santo que está em você, aleluia, tem que contaminar a pessoa que está do teu lado, tem que contaminar a pessoa que está do teu lado, você tem que entender isso. Bom, eu poderia falar aqui 3 horas sobre problema de lepra. Agora lembrando, o dia que você estiver no culto e você não sentiu, o começo do culto hoje, irmão, foi maravilhoso, aleluia, aleluia. E quem esteve no culto ontem, lembra? Ontem nós tivemos aqui o primeiro culto de oração da igreja, foi uma bênção, irmão. E eu fui para casa e o Senhor me falando assim, não era nem para ter pregado, filho, era para ter orado. Meia hora de oração para começar o culto. Foi das 7h30 às 7h56 de oração, 26 minutos, ou seja, uma palavra que a gente usa no domingo, só de oração.
Depois chamou a diaconisa para orar, depois orou. Todos os irmãos foram uma bênção. Então nós precisamos fazer isso. Por quê? Porque nós precisamos ser sarados. Nós precisamos ser curados, igreja. Agora a primeira coisa é reconhecer. Pode vir, diácono. Nós precisamos ser curados. Agora, no livro de 2 Samuel, capítulo 5, existia um homem chamado Naamã. Ele era general. O que é general, irmão? Top dos top, lá ó, do exército. A escritura diz que ele tinha a armadura mais linda. Sim, irmão, né? A armadura mais linda é de quem? É do general. Ele tinha capacete, e Efésios 6 fala do capacete da fé. Ele tinha o que? Couraça, porque em Efésios 6 diz que tinha couraça da justiça. Ele tinha, irmão, caneleiras. Ele tinha bota. Ele tinha, a sua armadura era completa. Ou seja, aonde tinha tecido humano, tinha uma proteção. Por isso, ninguém conseguia ver o interior dele. Por isso que ninguém podia ver o interno dele. Por isso que ninguém via o quê? A doença dele, a mazela dele. Ninguém via as dores, ninguém via os defeitos, ninguém via as podridões que havia por dentro. E quantas vezes nós nos colocamos como Naamã? A escritura diz que um dia ele estava se despindo e a jovem viu e sentiu a podridão dele. E ela olhou e disse para sua senhora: quem dera se ele fosse em Israel, ele seria curado na hora. Ele acreditou, foi até lá. E aí eu vou terminar agora, irmão. Não vou pregar sobre Naamã tudo aqui não. A escritura diz que Naamã arrancou a sua armadura e todos viram a sua podridão. E o milagre começou quando ele tirou a sua armadura. 7 mergulhos depois ele estava limpo. Mas o milagre começa quando você abre mão do seu eu, abre mão do orgulho, abre mão da vaidade, e você se prostra diante dele como esse leproso e adora ele, sem culpa, sem medo, sem nada. Quantos querem fazer isso essa noite? Eu quero. Fica de pé, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.